Por estes dias fazemos aqui no Jornal Diário um balanço do primeiro ano de mandato de alguns autarcas do Norte. Hoje o nosso convidado é o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, a quem agradeço desde já a presença neste jornal. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Acabar com 37 anos de governação socialista na Câmara de Braga, pelas mãos de Mesquita Machado, foi uma vantagem ou uma desvantagem? Eu tenho dito que tem vantagens e tem desvantagens. Tem vantagens porque um período de governação tão extenso torna fácil, por um lado afirma um estilo e afirma um conjunto de prioridades que torna fácil, obviamente, marcar a diferença e demonstrar, seja em termos de atitude, seja em termos de prioridades, quais é que são os principais objetivos que temos para cumprir. Depois, marca também algumas dificuldades, porque obviamente que deixa um legado em algumas matérias extremamente pesado do ponto de vista daquilo que são as responsabilidades com que temos que lidar, nomeadamente em termos de compromissos financeiros assumidos para o futuro. Se eu lhe pedir para fazer, estou aqui com um problema no meu cabo, se eu lhe pedir para fazer um balanço deste ano que passou, quais são os pontos positivos que destaca? Começamos pelas boas notícias. Os pontos positivos deste primeiro ano de mandato, as batalhas conquistadas. Do contacto direto com os bracarenses, aquilo que eu vou sentindo, que a primeira grande diferença que sentiram é uma mudança de atitude drástica por parte da Câmara Municipal e dos seus responsáveis. Uma muito maior proximidade dos cidadãos, uma muito maior disponibilidade para colaborar com as instituições, a criação de espaços de intervenção dos cidadãos na esfera da governação municipal, o caso do orçamento participativo que recentemente concretizamos e que foi um projeto altamente mobilizador e que abriu espaço precisamente a essa participação e vai ter a sua continuidade no futuro próximo, a criação de vários conselhos que apoiam a governação municipal em áreas que são, na nossa ótica, muito importantes, como é o caso da economia, como é o caso da cultura, como é o caso da área social, como é o caso das respostas para a população mais idosa ou da população com necessidades especiais, que nós, obviamente, queremos criar projetos que vão ao encontro das suas necessidades específicas e para isso temos que os ouvir e ajudar a formatar as soluções. E nesse mesmo contexto reativamos todas essas áreas, reativamos esses grupos, criamos alguns novos e isso também deu outra dinâmica àquilo que é o trabalho de interação com a comunidade. Estamos presentes continuamente nos principais momentos das instituições, ouvimos os seus projetos, ouvimos as instituições e isso ajuda-nos a responder precisamente àquilo que é verdadeiramente prioritário hoje. E assumimos essas prioridades e concretizamos-las. A área fundamental onde nós tivemos uma mudança drástica com o passado foi a área da captação do investimento e do apoio à dinamização económica. Nós criamos uma agência para a dinamização económica do Conselho, temos feito um trabalho, diria, radicalmente distinto do que era feito no passado, mas acima de tudo assinalável até naquilo que é feito no contexto nacional e internacional para esta componente, do ponto de vista da interação com a Universidade, da interação com o Instituto Ibérico de Nanotecnologia, com o tecido económico atual, com as principais instituições nacionais e são muitas as iniciativas que temos promovido que num muito curto prazo de tempo vão seguramente produzir resultados numa ótica de captação de investimento e já o produziram no domínio do apoio ao empreendedorismo, onde Braga tem já um dos grandes projetos de apoio a jovens empreendedores, e nomeadamente na área das novas tecnologias, que é a Startup Braga, e que resultou de uma parceria constituída num curtíssimo espaço de tempo em ligação à Microsoft, que é uma de 30 que existem em todo o mundo por parte desta empresa de reconhecida avalia internacional. E coisas que gostaria de ter feito e que não conseguiu ou que não o deixaram fazer? Projetos que tinha em mente para este primeiro ano e que não chegaram a ser cumpridos? Eu diria que daquilo que foram os nossos compromissos foram muito realistas e isso foi também digamos, uma marca distintiva. Nós quisemos cumprir com tudo aquilo com que nos comprometemos e praticamente fizemos. Aliás, eu diria que a única questão que do ponto de vista prático não está cumprida em linha com aquilo que nós desejávamos é a questão do estacionamento, porque entretanto entrou um processo no Tribunal que suspendeu aquilo que foi a nossa decisão. Portanto, nós cumprimos na nossa parte, mas obviamente estamos à espera dos resultados desse processo em Tribunal. Mas em relação para os municípios é uma grande confusão a questão do estacionamento. Nós lamentamos, obviamente, mas não podíamos ter feito de outra forma. Nós consideramos que a nossa decisão é perfeitamente legítima, é aquela que verdadeiramente defende os interesses dos municípios e que defende o interesse até do ponto de vista daquilo que são os objetivos de regeneração do centro da cidade, de animação do comércio tradicional, de captação de turistas, que é uma das grandes prioridades que nós também assumimos. Infelizmente, estamos amarrados a um contrato que tem cláusulas claras na nossa ótica e que, portanto, nos dava legitimidade para tomar aquela decisão. O concessionário entendeu diferente, interpretou
propôs uma ação no Tribunal e, obviamente, aguardamos serenamente. Isso, digamos, não produziu os efeitos que nós desejávamos, no sentido que ainda não está suprimido o alargamento que nós pretendíamos do estacionamento. No mais, nós revogamos a expropriação das convertidas, nós concretizamos o processo de oferta generalizada dos manuais escolares ao primeiro ciclo, instalamos uma rede de Wi-Fi gratuita em todas as artérias principais do centro histórico, reforçamos os apoios sociais para várias camadas da população, criamos um cartão de apoio para famílias numerosas, criamos um cartão de apoio para a população sénior, que tinha na sua versão anterior cerca de 200 aderentes anuais e neste momento já ultrapassa os 3.000 aderentes, com vários benefícios nas mais diversas áreas de atividade. Lançamos ontem mesmo o cartão Jovem Munícipe. Enfim, eu diria que de uma forma transversal a todas as áreas de atuação municipal, reanimamos, diria, também de forma muito significativa aquilo que é a atividade cultural da cidade. O Teatro Circo é hoje um equipamento novamente de referência por via da sua programação, que tem registado um crescimento de público muito significativo, com espetáculos de grande qualidade. Também o Generation, que era um equipamento que tinha sido requalificado e que não existia uma ideia clara sobre aquilo que pretendia ser e sobre a forma correta de gerir esse mesmo espaço, está hoje com uma programação muito consistente do ponto de vista das grandes festas da cidade, aquelas que já herdamos do passado e que algumas delas nem sequer são marcas de uma governação, como é o caso das solenidades da Semana Santa, como é o caso do São João, que são obviamente projetos de décadas da cidade de Braga, que continuamos a valorizar, continuamos a projetar para o exterior e que tiveram edições no ano de 2014 de grande projeção, de grande capacidade de tração turística e com uma grande qualidade também na programação. Nós, em algumas reportagens que vamos fazendo no município de Braga, falamos, obviamente, com vários municípios sobre diversos assuntos e podemos constatar ao longo destas reportagens que a opinião sobre o Sr. Presidente é mais ou menos consensual. Dizem que está a fazer um bom trabalho, mas nota-se que há muito um pé atrás. Não lhe tecem rasgados elogios, parece que os municípios estão à espera para ver que este primeiro ano de mandato foi um ano experimental, por assim dizer, estão à espera para ver do que é capaz, o que é que consegue fazer por aquela autarquia. Sente isso também no feedback que vai tendo? Obviamente que a nossa confiança junto dos bracarenses é um processo continuamente em construção. Nós vamos demonstrando com estas iniciativas que estamos a trabalhar num sentido positivo, eu acho que as pessoas reconhecem isso mesmo, mas obviamente há também a aspiração sempre a algo mais. E do ponto de vista daquilo que é esse algo mais, há também um grande handicap do ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade de concretização de novos investimentos, nomeadamente de grande dimensão, em que nós tivemos uma herança tão pesada do ponto de vista daquilo que são os encargos financeiros que temos que suportar. Eu recordo só isto a propósito do plano que vamos discutir amanhã mesmo na reunião da Câmara Municipal. Nós temos um orçamento que, uma vez sem fundos comunitários, portanto ainda estamos neste período de transição, portanto não inscrevemos verbas inerentes a novos fundos comunitários, sem aquele empolamento artificial de receitas que normalmente existia de inscrever verbas desmesuradas para a venda de imóveis que nunca se chegavam a concretizar. Dou-lhe este exemplo também. Nos orçamentos anteriores previam-se 8 a 10 milhões de euros de vendas de imóveis. Neste momento inscreveram-se 100 mil euros. Só aí houve uma quebra substancial do valor global do orçamento. Mas dizia que num orçamento de 90 milhões de euros, temos 30% de custos com pessoal, temos quase 20% que estão associados a duas rúbricas, que são os custos com a amortização do Estádio Municipal e dos empréstimos inerentes ao Estádio Municipal e outros 7 milhões de euros inerentes também aos custos com a parceria pública ou privada, com as rendas que estamos a pagar. Que é uma grande pedra no sapato. É uma grande pedra no sapato, eu diria que é um ato criminoso do ponto de vista da gestão que nós vamos ter que tentar ultrapassar de alguma forma. É um trabalho muito árduo que nós vamos fazer agora, seja pela via técnica, seja pela via jurídica, seja pela via financeira, no diálogo com todos os interlocutores, incluindo o próprio Governo, porque efetivamente é inadmissível que uma Câmara como a de Braga, com um orçamento como aquele que tem, esteja durante 25 anos a pagar 7 milhões ou mais, porque obviamente a tendência será para este valor crescer, de rendas para pagar equipamentos desta natureza. Estamos a falar, na sua esmagadora maioria, de campos de relevado sintéticos que foram espalhados um pouco por todo o Concelho. E eu ontem, por exemplo, numa reunião de Câmara, era acusado de, por via desta dinamização dos eventos que vamos promovendo, Braga teve, durante este ano, o regresso da Volta a Portugal, que já não ocorria há quase 40 anos. Teve grandes edições, como disse, daqueles outros eventos e de outros que foram mais recentes, como é o caso da Noite Branca, como é o caso da Braga Romana, como é o caso da Braga Barroca, que nós lançamos, da Braga em Natal, que vai reeditar também novamente este ano e que são movimentos de agregação de toda a comunidade. E essa é uma das marcas também que nós temos afirmado, que é de envolver o máximo de instituições, o máximo de interlocutores, o tecido económico, a universidade, sempre em todos os projetos, coisa que nunca aconteceu verdadeiramente no passado. Mas dizia,
que era acusado de não investir, por exemplo, na qualificação dos bairros sociais. Mas podemos perguntar, então, durante tantos anos, quantos bairros sociais seria possível construir com os 9 milhões de euros que se investiram nas piscinas municipais e que nunca chegaram a ser concluídas? Tem projeto para essas piscinas municipais? É possível fazer alguma coisa? A primeira questão que terá que ser feita é um readaptar do projeto original, porque cumpre lembrar que no projeto original nós não só tínhamos um investimento de 9 milhões que já foi concretizado, como tínhamos mais 16 milhões que completavam toda a cobertura e todas as infraestruturas inerentes. Isso era completamente incomportável do ponto de vista do investimento e era ainda mais incomportável do ponto de vista das despesas de manutenção e de funcionamento dessas piscinas, porque só em climatização, face à altura das piscinas, iríamos gastar ali um verdadeiro balúrdio. E neste momento, aquilo que nós solicitamos ao arquiteto que projetou a piscina original foi uma adaptação desse projeto que está a ser trabalhada e que nós esperamos poder vir a concretizar. Uma das primeiras coisas que fez quando chegou à autarquia foi pedir uma auditoria às contas. Queria conhecer a realidade da casa que ia gerir e apanhou algumas surpresas desagradáveis. Ou já estava a contar com... Eu estava a contar com a esmagadora maioria dos dados que constavam da auditoria, ou que vieram a constar da auditoria. Estava a contar neste sentido. Eu acompanhava a realidade da atividade municipal há vários anos esta parte. Algumas das questões que foram expressas preto no branco nessa mesma auditoria e de forma absolutamente inequívoca e credível por parte de uma entidade que todos reconhecem como isenta e incapaz de fazer, como foi acusada, fatos à medida, é de que os encargos inerentes à dita parceria público-privada, várias outras responsabilidades inerentes ao relacionamento com as empresas municipais, fazem ascender a dívida do município para quase 250 milhões de euros. Mas dentro desta componente há, de facto, uma parcela que nunca esteve devidamente escrutinada e que tem a ver com os muitos processos que estão a correr em tribunal de ações movidas contra a autarquia. E que podem chegar aos 20 milhões de euros em indenizações. Aos 20 milhões de euros em indenizações, em trabalhos a mais de vários projetos, em valores de expropriações que foram realizadas por valores excessivamente baixos face àquilo que é o valor de mercado dos ativos e que, quando nós formos verdadeiramente condenados e quando essas sentenças transitarem em julgado, se realmente forem todas elas desfavoráveis, nos vão colocar numa situação muito complexa do ponto de vista da assunção desses compromissos. Está a tentar, de alguma forma, negociar com as pessoas ou com as entidades que moveram esses processos para tentarem acordos mais justos sem... Nós fizemos um único acordo neste primeiro ano de mandato com a Britalar relativamente ao túnel da Avenida, que era um processo que se arrastava também desde 2009 e em que nós corríamos o risco de suportar uma condenação por cerca de 1 milhão e 300 mil euros. Nós conseguimos chegar a um acordo por cerca de 800 mil euros e, portanto, entendemos que ele foi vantajoso, fizemos um plano de pagamentos e conseguimos regularizar essa situação. Para as outras situações, eu diria que praticamente não temos margem negocial possível, porque veja-se o caso de um dos grandes projetos que está em causa nessas litigâncias, o caso do Estádio Municipal, uma obra concluída em 2003 e que ainda tem neste momento em disputa quase 7 milhões de euros com o consórcio que construiu o estádio. Nós não temos neste momento disponibilidade, o montante que nós libertamos este ano para investimento são cerca de 12 milhões de euros, portanto seria dizer que durante um ano não íamos realizar qualquer investimento para liquidar essa mesma sentença. Esse investimento vai ser aplicado em quê? Tem novas obras programadas, o Quartel dos Bombeiros, não é? O Quartel dos Bombeiros é aquela mais emblemática, diria, e mais inovadora, já, digamos, pela nossa mão. O projeto esteve a arrastar-se anos a fio nas gavetas do município, teve inclusivamente uma candidatura anterior a fundos comunitários que estava manifestamente mal preparada e que não teve maturidade sequer para ser apreciada pelas instâncias das autoridades de gestão dos programas e que neste momento não só concluímos todo o processo do projeto, das especialidades e lançamos já o concurso para realizar essa obra, como temos também feito um diálogo muito intenso com o Ministério da Administração Interna, que nos abriu grandes perspectivas de podermos ter uma comparticipação comunitária para esse projeto. São cerca de 1,7 milhões de euros que vamos investir no quartel e que vai ficar concluído até meados de 2015. Também a carreira de tiro, que era uma contrapartida dada ao Clube de Caçadores de Braga, que era proprietário de terrenos no Parque Monte Picoto, que foi um dos projetos do anterior Executivo, e que inclusivamente nos fazem correr, é dos tais aspectos que muita gente nem tem essa percepção, nos fazem correr numa despesa mensal de quase 4 mil euros só para indemnizar o Clube de Caçadores pelo facto de nós não termos ainda concluído essa obra. Mas esta indemnização já se arrasta há 2 ou 3 anos
por via precisamente do acordo que na altura foi celebrado. Vamos também concluir essa obra. E depois há várias intervenções em equipamentos escolares, em equipamentos esportivos, de qualificação de vários espaços municipais também, e temos também quase certeza, por via do diálogo que estamos também a desenvolver, que vamos conseguir avançar com um projeto que é, diria, também estruturante para o futuro e para esta componente da dinamização económica, que é a requalificação do Parque de Exposições e toda a sua zona envolvente. Com dinheiros do orçamento ou a contar também com fundos comunitários? Este último projeto, manifestamente com fundos comunitários. Só com fundos comunitários é que poderemos avançar com ele. Nós estamos a ultimar todos os passos para que o projeto possa avançar, assim surjam os avisos de candidatura do Portugal 2020. Temos clara percepção de que teremos enquadramento nas prioridades e nos objetivos estratégicos que foram assumidos pelos programas, não só regional, mas temáticos, e, portanto, estamos certos que esse vai ser um projeto para avançar e avançar a todo o gás. E em relação ao turismo? Ainda há muito a fazer. Há uns dias estive em Braga e estava a falar com o proprietário de um dos principais hotéis da cidade e perguntei-lhe por curiosidade se as companhias low cost tinham tido o mesmo impacto em Braga que tiveram no Porto. No Porto, todos os comerciantes, proprietários de hotéis, residências, agradecem às companhias low cost o impulso que deram ao turismo. E o senhor disse-me que não sentia ainda esse impacto das companhias de baixo custo. Está a falhar alguma coisa? Braga passou muitos anos, como eu cheguei a dizer, debaixo do tapete, ou seja, sem ter uma capacidade de promoção externa, e externa entenda-se fora das suas fronteiras, seja no contexto regional, seja no contexto macro-regional, novamente da ligação à Galiza, que é o nosso parceiro natural também do ponto de vista da promoção turística, e daí que eu tenha valorizado muito a participação do município, a minha participação pessoal também, enquanto vice-presidente do Eixo Atlântico, com quem temos desenvolvido várias parcerias, mas também a nível nacional e a nível internacional. E nós temos feito um trabalho muito consistente em ligação com os agentes locais, quer as associações representativas do setor, quer as unidades hoteleiras, quer os espaços de restauração, quer, diria de forma genérica, todo o tecido económico, para promover a cidade no seu exterior, demonstrar que temos uma verdadeira joia para oferecer a quem nos visita. Temos excelente gastronomia, temos um património extraordinário, temos boas condições ambientais e vários espaços que vale a pena visitar. Temos o Mas eu também que era uma joia por lapidar, era um diamante por lapidar. Ainda falta fazer esse trabalho. Há, obviamente, uma qualificação da oferta que tem que ser feita, um conjunto de valências do ponto de vista turístico que tem que ser melhor trabalhadas, mas é esse trabalho conjunto que estamos a desenvolver agora e que já está a produzir frutos. Nós tivemos um ano 2014 extraordinário do ponto de vista turístico e, embora não estejamos a beneficiar, de facto, dessa fortíssima atração que o Porto tem conseguido ter do ponto de vista das low cost e, obviamente, também de Leixões através dos cruzeiros, nós estamos, neste momento, a conseguir reposicionar Braga como um destino turístico muito importante, seja para fins lúdicos, seja para fins de negócios, porque em Braga também, durante este ano, tivemos vários congressos de grande impacto a nível internacional e nacional. Ainda na semana passada, a propósito do turismo, tivemos o congresso da Associação de Hotelaria, onde estiveram 400 participantes e que, de facto, todos reconheceram que Braga é algo que vale a pena conhecer e vale a pena projetar. Aliás, dou-lhe este exemplo. Uma das áreas que nós trabalhamos do ponto de vista da diplomacia económica foi convidar vários embaixadores que estão presentes em Portugal para se deslocarem a Braga. Já para não falar da Cimeira de Arraiolos, que também teve lugar em Braga, onde estiveram 10 chefes de Estado. E todos os embaixadores que nós temos recebido nos têm dito que é impressionante como é que Braga não chega aos seus mercados de origem e como é que não consegue atrair uma pequenina parcela que seja do muito fluxo turístico que já emanam desses mercados para o conjunto dos países europeus, para a nossa vizinha Espanha, e que Braga teria muito a ganhar. É esse trabalho que estamos a fazer agora e que vai seguramente produzir resultados. E o setor do turismo pode eventualmente até ser um bom impulsionador para o emprego na região? Eu diria que é o grande setor em termos de empregabilidade. Obviamente, qual é a taxa de desemprego neste momento em Braga? Andará à volta dos 14% também no seu todo. Temos uma parcela que é muito preocupante, que é a componente do desemprego jovem e do desemprego jovem qualificado. É algo que nós queremos, obviamente, trabalhar cada vez mais no sentido de garantir condições de fixação no nosso concelho para os jovens, não só os originários de Braga, mas também para os muitos que frequentam a Universidade do Minho e a Universidade Católica. A Universidade do Minho tem neste momento cerca de 20 mil alunos, tem perspectivas de crescer para o futuro e nós queremos fixar essa massa crítica, porque obviamente isso dá-nos outros fatores de competitividade, de atração de investimento. Aliás, eu diria que é um dos grandes fatores de atração de novos investimentos para Braga é a qualificação dos nossos jovens e a qualificação dos nossos recursos humanos. Braga tem em algumas áreas, como é o caso das novas tecnologias, como é o caso da eletrónica, como é o caso agora da nanotecnologia também, diria, uma situação de vanguarda a nível internacional e, portanto, há muitas empresas que têm vindo recrutar esses mesmos
mesmos técnicos e esses mesmos jovens para os seus países de origem e que nós temos que lhes demonstrar que ainda terão mais vantagens se se deslocalizarem, se instalarem de facto no nosso concelho, como outras de grande dimensão. Recentemente, nós no quadro de uma visita a uma das principais empresas de Braga, a Bosch, que está também, tal como a Delphi, sediada no nosso concelho há algumas dezenas de anos, davam-nos nota de um dado que também escapa seguramente a muitas das pessoas, mesmo aos próprios bracarenses. 50% dos autorrádios vendidos na Europa são produzidos no nosso concelho. Isso é também a tal marca distintiva, é tal capacidade de afirmação do concelho de Braga que nós temos que continuar a trabalhar. Vou lançar-lhe agora um desafio. Nós fomos para a rua ouvir alguns munícipes que lhe querem fazer algumas perguntas. Pode ser? Com certeza. Vamos então ouvi-los. Presidente, quando é que vai resolver o problema dos túneis em Braga? Perguntar-lhe por que motivo os parquímetros em Braga são dos mais caros do país. Aqui paga-se €1 por hora, em Guimarães paga-se 50 cêntimos, salvo erro, em Famalicão 50 cêntimos. Aqui paga-se €1. €1, exato. Gostaria de perguntar porque é que não há mais espaços verdes em Braga, principalmente no centro da cidade. Se pretende, ou se neste caso a Câmara, se pretende continuar com as medidas de dinamização da cidade, principalmente para os mais jovens. Eu gostava de saber quando é que vai ser dada a maior mobilização de pessoas para a zona do antigo hospital. Eu queria perguntar se a queixa contra a anterior gestão se é mesmo para ir até ao fim, em tribunal. Eu disse-lhe que era mesmo um desafio. Tem aqui questões... Tem várias questões e muito importantes e algumas de facto, bastante os bracarenses estão atentos. Isso também é sinal dos tempos. Hoje em dia estão bastante mais exigentes e bastante mais escrutinadores daquilo que é a atividade municipal. São participativos, não é? Nós estimulamos, saudamos e incentivamos na medida do possível. São questões muito pertinentes. Eu começaria, porventura, pela questão precisamente dos túneis. É uma questão que nos preocupa porque estamos a falar de segurança pública, de pessoas e bens. Braga é uma cidade, como diria algumas outras cidades, vimos o caso de Lisboa, que está exposta a riscos significativos sempre que há níveis de pluviosidade acrescida, e Braga, como também sabemos, é uma cidade onde chove muito e onde, obviamente, até por força das alterações das condições climatéricas, vai chover cada vez mais e temos esta discrepância climatérica que vai ocorrendo. O que nós temos, e neste momento esse diagnóstico está perfeitamente feito, é uma situação de uma debilidade infraestrutural, de capacidade de drenagem dos principais túneis e das principais artérias do centro da cidade. Sempre que chove, seguramente que se nada fosse feito, iríamos ter situações como aquelas que se verificaram, porque não está em causa uma questão de limpeza de bueiros, não está em causa uma questão de falta de capacidade da proteção civil, está uma questão infraestrutural. E, portanto, nós neste momento já fizemos esse levantamento, há uma necessidade de reparações e de criação de soluções alternativas que exigem alguns milhões de euros de investimento. Nós estamos a fasear a planificação desse mesmo investimento, vamos-lo resolvendo paulatinamente, mas a única solução verdadeiramente imediata é sempre que formos confrontados com uma situação como aquela que ocorreu recentemente, onde, diga-se, se bateu o recorde de pluviosidade dos últimos 15 anos, vedar imediatamente o acesso aos túneis para não corrermos o risco de que alguma pessoa possa ficar efetivamente submersa nesse mesmo espaço. Do ponto de vista da questão do estacionamento, e aí está mais uma vez, já abordamos, mas há um aspecto que é importante, que tem a ver com os tarifários, que foi aqui levantada. Porque, de facto, em Braga fez-se tudo ao contrário. Em vez de se avaliar, efetivamente, quais é que eram as artérias que deveriam ser cobradas, quais é que eram as melhores práticas de cobrança do estacionamento à superfície, nomeadamente abrindo possibilidade de diferenciar essa taxa em função do período de permanência, em função da zona da cidade, onerando mais as zonas mais centrais e desonerando à medida que nos aproximávamos da periferia e, por exemplo, do ponto de vista da carga horária, onerando mais uma permanência mais duradoura e aligeirando a permanência mais transitória para verdadeiramente usufruto do comércio ou de qualquer serviço municipal. Não. Nós abdicamos de controlar a política de estacionamento para avançar a todo o gás e com compromissos que nós não percebemos para o processo de concessão. E, portanto, enquanto não conseguirmos reverter este processo de concessão, e eu diria que neste momento a vontade do município é não só de reverter o alargamento, mas logo que possível, e nos termos do contrato, estamos a falar a partir do 5º ano, reverter a própria concessão, voltar a devolver à gestão municipal a fiscalização do estacionamento à superfície, podermos ter possibilidade de discutir e de decidir essa mesma matéria. Uma situação mais flexível. O caso do hospital é uma... O nosso tempo está a acabar, por isso se calhar só mesmo para terminar, e eu até destaquei essa, porque é de facto uma questão muito importante. A Misericórdia, que é a entidade proprietária do espaço, tem vários projetos e parcerias já alinhavadas para aquele espaço, já avançou um projeto
projeto que é emblemático, que está em vias de concretização, que é a recuperação do Palácio do Raio, que vai ser um Museu da Misericórdia e vai ser também um centro interpretativo da arte barroca, e nomeadamente de Francisco Sanches, que é um dos nossos principais arquitetos. Espera-se que atrair pessoas para lá, para essa zona. E, portanto, nós estamos a considerar que há uma possibilidade de trazer cada vez mais serviços para esta mesma zona. Depois, a questão das políticas para a juventude, elas fazem-se por via da empregabilidade, fazem-se por via da animação cultural que nós temos feito, fazem-se por via do acesso à habitação, que continua a existir em Braga a custos controlados e, portanto, essa não é, de facto, uma problemática e que é também para continuar. E, finalmente, os espaços verdes e o processo contra a anterior... Os espaços verdes, nós temos o projeto do Parque das Sete Fontes, temos o projeto também que vai avançar da valorização das margens do Cávado, onde vamos ter, inclusivamente, por via de um projeto da Comunidade Intermunicipal, uma ecovia que atravessa todos os concelhos do Cávado, desde Amares, Terras de Louros, Esposende, Vila Verde, todos eles vão ter, e Braga, naturalmente, uma ecovia a ligar-nos até à costa. O processo contra a anterior gestão, nós entregamos não só a auditoria, mas vários outros documentos, quer à Polícia Judiciária, quer ao Ministério Público, quer ao Tribunal de Contas, à Inspeção-Geral de Finanças, e, portanto, está nas mãos de quem compete decidir aquilo que entenderem sobre essa matéria. Sr. Presidente, só mesmo para terminar, uma última questão que não tem tanto a ver com o balanço, que tem a ver com a substituição de quem se demitiu numa atitude quase inédita em Portugal do cargo das empresas municipais, dos cargos, porque eram vários cargos, eram 3, salvo eu. Exatamente. O vereador Altino Bessa. Altino Bessa, exatamente. Estava-me a tentar recordar do nome e, de facto, não estava a recordar. Obrigada pela ajuda. Não, foi uma decisão que resultou de uma apreciação por parte da Comissão de Ética da Assembleia da República quanto às questões da compatibilidade do exercício do cargo de deputado, vereador e desses cargos adicionais que ele tinha em representação do município. A conciliação do exercício de deputado com o de vereador é perfeitamente possível. Existem vários casos a nível nacional e ele tem feito um trabalho extraordinário, mesmo conciliando essas duas funções. E quanto aos outros cargos, nós vamos substituí-los, quer no caso de concreto da minha chefe de gabinete será a nova membro da Assembleia Geral da AGER, que era um dos cargos que exercia, e relativamente aos dois outros cargos da administração, no mercado abastecedor e na Invest Braga, nós estamos à procura de um perfil que replique aquilo que neste momento o Dr. Carlos Oliveira está a fazer, que é de quase pro bono, ou verdadeiramente pro bono, sem receber nada por isso, dedicar imenso do seu tempo a contribuir para a mudança do Conselho e para o bem-estar de todos os bracarenses através do desenvolvimento económico, neste caso. E sem incompatibilidade de funções. E sem incompatibilidade de funções. Sr. Presidente, muito obrigada. Está feito o balanço e traçados os projetos para o próximo ano. Boa noite. Muito obrigado. Muito boa noite.